quero que você fique com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos entender o que o Salmo 100 quer nos ensinar nessa noite. Já cantamos, já louvamos, já adoramos o Senhor, e agora é hora de ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. O Salmo 100, meu querido irmão, minha querida irmã, é um dos chamados salmos reais na Bíblia. E esses salmos são os seguintes: o Salmo 93, o 95, 96, 97, 98, 99 e os Salmos 100. Eram salmos que eram conduzidos por um dirigente. Geralmente era o sacerdote que conduzia esse louvor a Deus. E esse louvor, ele acontecia numa espécie de procissão. Os judeus, eles se reuniam e eles iam até a casa do Senhor para o culto. E enquanto eles estavam se aproximando do templo, da casa do Senhor, eles iam cantando o Salmo 100 e continuavam cantando até que eles entravam pelas portas do templo, meditando esse salmo. É por isso que aqui no salmo diz assim: entrai diante dele com canto. Então, quando as pessoas, olha que coisa impressionante, nós chegamos para o culto aqui, e aí chegamos, alguns se assentam, outros vão orar, outros ficam folheando sua Bíblia, outros vão conversar alguma coisa que precisam conversar, não é? O judeu, quando ele chegava para o culto cantando. Ele chegava para o culto louvando a Deus. Ele atravessava as portas do templo louvando a Deus. Tamanho era a satisfação que ele tinha de estar em culto diante do Senhor. É por isso que Davi vai dizer no Salmo 122, que é o salmo que nós vamos estudar semana que vem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é isso que diz lá no Salmo 122? Então o povo tinha alegria mesmo de ir cultuar o Senhor. E eles iam cantando. Dá para imaginar nós virmos para o culto cantando, desde a nossa casa, louvando? Por quê? Porque eu estarei em culto ao Senhor. O povo judeu tinha isso. Eles não só se reuniam, não era apenas uma reunião, não era apenas um aglomerado de pessoas que em determinados dias da semana, principalmente no sábado, que era o dia de maior aglomeração de pessoas, não é? Porque eles também tinham reuniões, tinham festividades durante o ano que duravam semanas, mas aos sábados, quando eles iam para o templo, depois para as sinagogas, porque onde não havia o templo, haviam as sinagogas, que eram lugares de reunião do povo judeu, eles iam cantando. Tamanho era a satisfação daquele povo de estar diante de Deus em culto. Aqui vale uma pergunta que você não precisa responder: será que a alegria invade nosso coração quando vai chegando a hora de irmos para o culto? Será que quando vai dando a hora de você ter que se arrumar para ir para a igreja, você é invadido pela alegria? Que bom! Graças a Deus chegou a hora de ir para o culto. Será que essa alegria invade nosso coração? Ou será que você pensa assim: eu tenho que ir para o culto. Está na hora de ir para o culto. Não sei se eu vou hoje, não sei se eu vou. Eu já fui de manhã, eu não sei se eu vou agora à noite. Tenho que ir para o culto, eu vou ter que ir, né? Eu assumi um compromisso lá no ministério, eu tenho que ir para o culto. Não tem ninguém para colocar no meu lugar. Eu tenho que ir. Se eu não for, alguém vai me ligar depois. Aquele pastor, ele é chato. E quando eu não vou no culto, ele liga para saber por que eu não fui. É ou não é? Aquele pastor chato que fica me ligando para saber se aconteceu alguma coisa, eu vou no culto. Então, olhe só, como que era o culto para o judeu. Eles se reuniam e eles iam cantando. Cantar, louvar, fazia parte da composição espiritual do povo de Deus. Eles gostavam de cantar, eles gostavam de louvar o Senhor. Então eles se reuniam e iam em procissão,
eles iam juntos para o templo no dia de culto, e eles entravam no templo cantando, e um dos hinos que eles cantavam era o Salmo 100. Um dos louvores que eles apresentavam ao Senhor era o Salmo de número 100. E esse salmo é o salmo do culto. Esse salmo, ele me apresenta pelo menos 3 questões que são imprescindíveis no meu culto a Deus. 3 questões. Porque nós estamos aqui falando de culto. O Salmo 100 é um salmo do culto a Deus. E ele me apresenta 3 questões. Cada versículo é um salmo pequeno. Cada versículo desse salmo, ele me apresenta algumas características que precisam estar presentes no meu culto ao Senhor. Não posso menosprezar nenhuma delas. E eu quero agora analisar quais são essas questões com você. Veja só, quero que você comece analisando comigo o versículo de número 1. Lá diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aí o versículo 2 também nos diz algo muito interessante. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. É interessante que o salmista diz que todas as terras, todas as pessoas devem celebrar ao Senhor, mas nem todas as pessoas celebram, e nós sabemos disso. Mas o povo de Deus precisa entender isso. O povo de Deus precisa entender que Deus espera o nosso culto, mas não pode ser qualquer culto. Não pode ser algo pesado para você. O culto a Deus não pode ser uma mera obrigação. O culto a Deus, ele tem que ser apresentado a Deus com satisfação, com alegria. É isso que o Salmo está dizendo. Servir ao Senhor com alegria. Primeiro ele diz, celebrai com júbilo. O que é júbilo, irmãos? Alegria, contentamento, satisfação, prazer. Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Irmãos, vamos analisar o nosso coração quando nós estamos em culto ao Senhor. Qual é o sentimento que precisa prevalecer no coração do adorador que está diante de Deus em adoração, irmãos? Alegria. Não é simplesmente vir à igreja, cantar os hinos que você conhece, de forma mecânica, porque eu já disse isso para vocês há um tempo atrás. Cuidado para você não estar funcionando no automático. Um dos grandes problemas que às vezes acontecem conosco é a automatização espiritual. Ou seja, eu estou diante de Deus no automático. Eu cultuo a Deus no automático. Eu acostumo com isso. Aí eu vou na igreja, eu canto, o pastor manda ficar em pé, eu fico em pé, o pastor manda se assentar, eu me assento, o pastor manda ler o texto bíblico, eu leio, o pastor manda orar, eu oro, o pastor manda fazer isso, eu faço, o grupo de louvor pede para bater palma, eu bato, o grupo de louvor pede para você abraçar um ao outro, você abraça, e assim nós vamos funcionando no automático. Assim a gente vai acontecendo o nosso culto. O culto acontece, mas a gente acontece no automático. Não pode ser assim. Você precisa ter satisfação, alegria de estar cantando ao Senhor, como se estivesse somente você diante de Deus, Ele te ouvindo. E é assim mesmo que acontece, porque Deus recebe o louvor coletivo da igreja, mas o louvor coletivo acontece em torno do louvor individual. Quando Deus está aceitando o louvor da igreja dele, na verdade Ele está aceitando o seu louvor. Ele está olhando para você. E Ele está vendo o seu coração. E Ele sabe se você está feliz de estar diante dEle em culto ou não.
É muito importante que nós peçamos ao Senhor em oração, e você não precisa, irmão, ter medo de se apresentar diante do Senhor em oração e falar para Ele: Senhor, eu tenho te oferecido um culto morto, eu não estou feliz em estar na sua igreja te cultuando, eu quero ter alegria no meu coração, eu quero ter satisfação, contentamento quando eu estou cultuando o Senhor. Eu não quero cultuá-lo por cultuar, eu não quero transformar o meu culto numa mera prática religiosa, porque é isso que pode acontecer. Nosso culto pode se transformar numa prática religiosa qualquer. Tem que ser algo, irmãos, algo movido do coração. Você tem que ter alegria de estar diante do Senhor em culto. Servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos aprender muito com o povo judeu. Precisamos aprender muito com o povo judeu, porque aquele povo tinha a alegria de estar diante de Deus. Você está alegre por estar aqui nessa noite? Deixa eu te perguntar, não precisa responder para mim, mas por que você está aqui nessa noite? Porque você não tem nada para fazer em casa? Ou porque alguém te convidou e, para não ser desrespeitoso, ou para não ser mal educado, você aceitou? Você está feliz de estar aqui cantando? Quando o grupo de louvor estava aqui louvando o Senhor, cada música que foi entoada ao Senhor, foi entoada com alegria no seu coração? Você tem alegria de estar diante de Deus em culto? Você fica alegre, feliz, quando chega a hora de ir ao culto ao Senhor? Porque, irmão, se esse sentimento não estiver presente no seu coração, não corresponde ao culto que Deus merece. Porque Deus não merece qualquer coisa de você. Deus não merece resto de você. Deus merece o melhor de você. Ainda que esse melhor não seja perfeito, ainda que esse melhor tenha falhas, mas Deus merece o melhor. Quando você for louvar o Senhor, louve da melhor maneira que você puder louvar. Quando você for ofertar ao Senhor, oferte com alegria. Não é isso que a palavra de Deus diz? Deus ama ao que dá com alegria. Não pode ser uma obrigação. A alegria tem que estar presente em todos os atos do culto. Eu fico imaginando, às vezes eu fico ali na porta, e eu fico vendo algumas crianças aqui, não é? E você percebe a alegria que elas têm de estar aqui. Você percebe a alegria, você vê a alegria. Quando eu falo, vamos chamar as crianças para o culto infantil, elas quase que atropelam os pais e vêm para frente com alegria. Por quê? Porque elas têm alegria. Eu já recebi testemunhos aqui de pais que me disseram: pastor, meu filho custa esperar chegar a hora do culto infantil. Alegria, você percebe a alegria no coração das crianças. Você não vê nenhuma criança indo para o culto infantil assim. Você não vê. Você não vê. Agora, como é que nós estamos indo ao culto ao Senhor, irmãos? Oba, oba, oba. Ou a gente vai para o culto. Vamos, minha filha, senão a gente chega atrasado lá. Vamos depressa para acabar com isso. É triste isso, irmãos, mas muitas vezes é ou não é assim? Ou então, quando a gente está no culto, não é? Está no culto, o pastor está pregando o povo toda hora. Porque eu já vi isso. Pastor, que hora que acaba o culto na sua igreja? Acaba 9 horas. Não, tá bom, eu vou lá. Mas é interessante, eu não consigo entender certas coisas. Fica 2, 3 horas assistindo Vingadores. Parece que o último filme dos Vingadores é 3 horas. E ninguém pisca. E ninguém vai no banheiro. Ninguém levanta. Mas para ir no culto ao Senhor, às vezes, é um fardo. É um peso ir no culto ao Senhor. Aí eu pergunto, tem alegria nesse coração? Querido, 1h30. 1h30 é o prazo que dura o culto na primeira igreja batista em Pará de Minas.
1h30. Você tem 1h30 para o Senhor. Aproveite cada 10º de segundo desse tempo que você tem, desses 90 minutos. Usufrua disso e faça com alegria no seu coração. Peça a Deus: Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu quero ter alegria de estar na sua presença. Me dê essa alegria, Senhor, porque não há nada mais importante do que isso. Meu querido irmão, essa 1h30 que nós passamos diante do Senhor é a 1h30 mais preciosa da nossa vida. Por isso, o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Vamos no culto, vamos. Quem é que vai pregar hoje? Hoje é o fulano. Ah, hoje eu não vou não. Nem eu não vou não. Não, tá bom. Qualquer hora eu dou um chego lá. Sabe, irmãos, não é isso que o nosso Deus merece de nós. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Não é qualquer pessoa. Nós não estamos diante de qualquer um, nós não estamos diante, ninguém está aqui para cultuar pastor, embora muita gente por aí vá na igreja para ficar cultuando pastor, sim. Embora em muitos lugares o pastor é a figura principal do culto, mas aqui não. Ninguém vem à igreja para cultuar pastor, para cultuar cantor. Nós estamos aqui para cultuar quem? Ao Senhor. Então, se é ao Senhor, tem que ter alegria no coração, irmão. Mas eu aprendi uma outra coisa nesse salmo aqui, olha só, isso aqui é fantástico. Eu falei para você que o Salmo 100 é um salmo que realmente mostra para nós toda a realidade do culto que nós prestamos ao Senhor. O versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Agora preste atenção, foi Ele que nos fez, e não a nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Esse versículo 3, ele me ensina uma coisa tão imprescindível para o culto, que você não pode esquecer o versículo 3 do Salmo 100, quando você for cultuar o Senhor na igreja. Preste atenção. O texto está dizendo aqui, muito claramente, o salmista está dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, aprenda uma grande verdade comigo. Quem me fez? Deus. Então, eu pertenço a quem? Deus. Então, o culto é para quem? Deus. O culto não é para você. De vez em quando a gente escuta alguém falar assim: ô pastor, o culto hoje foi tão fraquinho, né? O culto hoje foi tão frio. Me dá vontade de dar uma resposta? Eu não dou porque eu sou educado. Mas me dá vontade de dizer assim: ô querido, e quem diz que você tem que gostar do culto? O culto não é para você. O culto é para Deus. Quem foi que disse que você tem que chegar aqui e dizer como deve ser o culto, porque o culto não está atendendo às minhas expectativas? Nós temos que atender as expectativas do Senhor. O culto é para Ele, não é para mim. É por isso que não adianta você vir ao culto esperando receber alguma coisa. Você não vem no culto para receber, você vem no culto para oferecer. Oferecer o quê? O seu louvor, o seu coração. Então, querido, eu vou te dizer uma coisa, eu não quero que você se escandalize, mas eu vou ter que dizer. Escute uma coisa, eu vou te falar uma coisa. Se você veio nessa igreja, no culto nessa igreja, e você vem aqui querendo receber milagre, prodígios, sinais, luz, câmera e ação, não venha. Tem gente que vai no culto para quê? Eu vou no culto porque eu quero que o Senhor restabeleça meu casamento. Eu vou participar do culto porque se eu participar do culto, Deus vai abrir as portas de um trabalho para mim.
Eu vou no culto porque se eu for no culto, Deus vai me libertar desse vício. Querido, você está equivocado. O culto ao Senhor não é para atender às suas expectativas. O culto ao Senhor é para a glória do Senhor. É para Ele, não é para você. Então, quando você vier ao culto, não venha, eu vou, porque se eu for, Deus vai me dar. Não, eu vou para dar ao Senhor o melhor do meu coração. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo tão louco, e aqui eu falo autorizado pela palavra de Deus, porque é isso que você tem visto, e isso tem trazido escândalo para o Evangelho, e tem trazido tristeza para o povo de Deus, porque hoje você percebe que o objetivo final do culto, ele tem sido abandonado. Não se cultua mais Deus para Deus, se cultua para nós mesmos. Aí criaram tudo, de segunda a segunda. Aí criaram o culto da prosperidade, criaram o culto dos empresários, criaram o culto do livramento, o culto das causas urgentes, o culto dos pedidos não atendidos, o culto do avivamento, o culto disso, o culto daquilo, o culto daquilo. Aí eu pergunto, quando é que o culto vai ser para o Senhor, pelo amor de Deus? Estou esperando aí o culto que é para o Senhor. Porque o culto disso, o culto daquilo outro, mais um culto para isso, mais um culto para aquilo, mais um culto para aquilo. E quando é que será para o Senhor? Porque é isso que as pessoas estão procurando. As pessoas querem um culto que as satisfaça. Um culto que verdadeiramente traga a elas a solução para alguma crise existencial ou para algum tipo de problema. Querido, culto não é para você. Se nós somos do Senhor, se nós somos ovelhas do seu pasto, nada mais correto do que cultuarmos o Senhor para o Senhor. E se o meu problema não for solucionado, glória a Deus. Porque muitos problemas que nós temos, muitas dificuldades que nós temos, solucionam-se de outras maneiras, por outros caminhos, solucionam-se por outras formas, não necessariamente no culto ao Senhor. Então hoje nós estamos vendo uma realidade cristã, onde no culto pensa-se em tudo, fala-se sobre todos, mas Deus mesmo, que é Deus, fica num cantinho e devia, gente, espera lá, gente, nós temos que cantar louvores a Deus, nós temos que cultuar o Senhor, gente. E aí se lembram do Senhor. Mas primeiro eu quero resolver o meu problema, primeiro eu quero que o Senhor me abençoe, primeiro eu quero que o Senhor desate esse nó, primeiro eu quero que o Senhor me atenda naquela causa impossível. Eu sou filho de Deus, Ele vai me ouvir. Gente, está errado, culto não é para isso. Culto é para o Senhor, é para Ele. Por isso, quando nós formos realmente cultuar o Senhor, entenda o seguinte: você está diante de Deus, Deus está ali, recebendo o seu culto, então cultue para Ele. Independente se as coisas que você quer vão acontecer ou não, cultue ao Senhor, porque você é dele. E se você é dele, o culto é dele também. O culto não é seu. O culto não é para você. Então eu aprendo aqui, primeiro, qual é a primeira característica do culto? Alegria. A segunda característica é o quê? Submissão. Eu sou submisso ao Senhor, então eu vou cultuar o meu Deus. E aí nós vamos para a terceira característica do culto, que está lá no versículo 4. Olha que interessante, versículo 4. Entrai pelas portas dele com o quê? Gratidão. E em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Igreja, qual é o sentimento que precisa predominar no nosso coração quando nós vamos cultuar o Senhor? Gratidão. Culto é gratidão. Faça uma retrospectiva da sua semana. Nós estamos começando mais uma semana hoje. Faça uma retrospectiva da sua semana. Como foi sua semana? Tem um hino no nosso cantor cristão que diz assim: conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Dize-as de uma vez.
hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos você recebeu essa semana? Quem é que se atreve a dizer para mim, pastor, essa semana eu recebi X bênçãos? Quem é que sabe aí o número exato, quer levantar a mão e me falar? Pastor, essa semana eu recebi 12.346 bênçãos. Pastor, essa semana eu recebi 10.121 bênçãos. Alguém aqui quer dizer para mim? Quantas bênçãos você recebeu essa semana? Conta para mim, vamos ver se você consegue. Quantas bênçãos você recebeu do Senhor nesse período que nós estamos aqui no culto? Conta para mim. Então, qual é o sentimento que deve me levar para o culto? Gratidão. E aí eu fico, às vezes, assustado com a gratidão de alguns crentes. Porque cultuam a Deus, às vezes, uma vez na semana. E mesmo assim, quando estão na igreja uma vez na semana, estão preocupados com o horário, porque tem que ir embora assistir o jogo do time do coração. Que gratidão é essa, irmão? Eu não estou aqui falando daqueles que não podem, porque a semana é corrida para todo mundo. Mas, irmão, em nome de Jesus, responda não para mim, responda para você e para Deus. Quando você falta do culto e não vai cultuar o Senhor, o que para mim já é um ato de coragem, porque você não é de você, você é de Deus. Não foi isso que o versículo 3 me disse aqui? Você não pertence a você mesmo. Aí, de repente, dá para imaginar uma coisa? Quer ver uma coisa? Dá para imaginar isso? Você vai na garagem, seu carro está na garagem, correto? Aí você aperta o alarme, abre a porta do carro. Aí você entra no carro, e vai dar a partida. E o carro não pega. E aí tem um sinalzinho eletrônico assim: hoje eu não vou levar você onde você quer. Mas como assim? Você é meu carro. Mas eu hoje não saio daqui. Daqui ninguém me tira. Mas você é meu carro. Você é meu. Mas eu não vou. Tem lógica isso? Ou então você pega seu celular. Pega o seu celular e eu vou ligar lá para a Joelma para saber como é que foi a viagem para Israel. E eu vou ligar para a Joelma. Aí o celular fala assim: hoje eu estou de greve. Não vou ligar para ninguém. Mas você é meu celular, problema seu. Não vou ligar. Não adianta teclar, porque hoje eu não ligo para ninguém. Tem lógica isso, irmão? Mas é assim muitas vezes nós não somos. Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, mas na hora de cultuar o Senhor, não vou cultuar o Senhor hoje. Por quê? Porque eu não quero. Ou porque hoje eu não estou afim. Não saio da minha cama de jeito nenhum. Se o Senhor quiser, eu vou à noite. Se o Senhor quiser, eu vou quarta-feira. Quarta-feira eu dou uma passadinha lá. Tem sentido isso, irmão? Mas é assim que muitas vezes nós estamos fazendo. Não vou na igreja cultuar o Senhor, e eu não estou nem aí se o Senhor é meu dono, eu não vou. Eu fui de noite, eu fui de dia, não vou à noite. Não, eu fui domingo, quarta-feira eu não vou. Meu irmão, você tem coragem de fazer isso com Deus? Olha, é muita coragem sua. Eu não tenho. Porque eu devo culto ao Senhor. E tem mais, imagina se o Senhor fizesse a mesma coisa comigo. Hoje, Alex, eu tenho um recado para você. Hoje, eu decidi não te abençoar. Pum! Cadê eu? Antes do Senhor terminar de falar, eu caio morto. Sim ou não? Hoje eu não vou te abençoar. Imagina se fosse assim, mas não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o Senhor está lá, cuidando de você, te abençoando, te dando saúde, te dando inteligência, te dando um agasalho, te dando o alimento, te dando trabalho, te dando alegria, te dando família, te dando tudo. Quando chega na hora de cultuar o Senhor, o que eu faço? Hoje não. Cadê a gratidão? Cadê a gratidão, irmão?
Por isso que o salmista diz assim, ó. O salmista é muito sábio, né? Entrai pelas portas dele. Como? De qualquer maneira? Obrigado. Com cara enfunada. Achando ruim de estar ali? Não. Entrai pelas portas dele com gratidão. E em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Aí o versículo 5 vai me explicar o porquê de tudo isso. Porquê de celebrar ao Senhor com alegria, porquê de servir ao Senhor com alegria, e principalmente, porquê entrar pelas portas dele com gratidão. Olha só o que o versículo 5 vai dizer, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Está aí os motivos. Por que eu preciso cultuar o Senhor? Por que eu preciso ir à igreja cultuar o Senhor? Por que eu preciso estar diante do Senhor com cântico? Por que eu preciso estar diante do Senhor com alegria? Por que eu preciso me apresentar diante do Senhor e eu preciso ser grato? Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia é eterna e a sua verdade dura de geração em geração. Irmãos, isso aqui é o pilar da vida. Por que eu estou vivo? Porque o Senhor é bom. Por que eu ainda estou sendo aceito por Ele? Porque a sua misericórdia dura. A sua misericórdia é duradoura. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quando você acorda, você abre os olhos e você dá, não é aquele movimento característico que todo mundo dá quando acorda. As misericórdias do Senhor acabam de ser renovadas na sua vida. E você vai ter mais um dia pela frente. Aí você almoça, aquele almoço gostoso, não é? Por que você está ali almoçando? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram lá atrás. E você está usufruindo dessa misericórdia durante todo o seu dia. Nós precisamos, amados irmãos, nós precisamos entender que cultuar a Deus é um privilégio que o Senhor nos concede, precisamos valorizar isso. Eu fico aqui, é inevitável eu fazer uma pergunta que eu faço para mim todo culto como pastor. Eu dou aquela passada de olho assim na congregação e eu já começo a perceber um monte de pessoas que poderiam estar aqui, aí começam a vir as interrogações na minha cabeça. Por que o irmão não está aqui? Por que a irmã não está aqui? Por que fulano não está aqui? Por que aquele irmão não está aqui? E eu já começo a pensar, por quê? O que eles estão fazendo agora? É uma coisa que eu não consigo ser diferente, eu sou assim. Acontece, eu fico perguntando, cadê o irmão tal? Cadê a irmã tal? Cadê aquele irmão que não está aqui no culto? Porque eu sei que ele está sendo abençoado. Aí eu fico naquela, como é que eu faço? Ligo, não ligo, pergunto, não pergunto, mas eu fico com medo de perguntar. Não, pastor, não aconteceu nada não. Aí meu Deus, eu achei que tinha acontecido. Se não aconteceu nada, aí que eu estou preocupado mesmo. Não aconteceu nada e não foi no culto? Aí eu estou preocupado. Não, pastor, aconteceu sim, minha filha ficou doente. Não, pastor, aconteceu, eu trabalhei até mais tarde. Não, pastor, não foi possível ouvir. Não, então tá bom. Não, pastor, não aconteceu nada. Meu irmão, então por que você não foi no culto? Mas eu tenho medo de fazer essa pergunta. Porque eu tenho medo das respostas que eu vou receber. Entende? Porque, irmão, eu não consigo imaginar, irmão, culto é um privilégio que Deus nos dá, irmão. Aqui, eu já falei isso para você e eu vou repetir. Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa do seu culto. Só que como Ele é amor, e Ele sabe que é vital para a minha vida, então Ele quer o meu culto, para quê? Ele quer o meu culto para que eu possa estar diante dEle, e quando eu estou diante dEle, eu estou vivo. Eu estou usufruindo dEle. Então não dá para imaginar esse negócio de achar que o culto é algo simplesmente descartável, porque não é. O povo de Deus precisa estar diante de Deus em culto. A igreja primitiva cultuava a Deus todos os dias. A Bíblia diz isso. E
todos os dias, perseveravam unânimos no templo e nas orações e no partir do pão. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum, todos os dias. Tinha culto na segunda, tinha culto na terça, tinha culto na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, começava a segunda de novo, e o povo estava ali cultuando com alegria. O nosso dura 1h30. E as pessoas muitas vezes não querem vir, porque não querem cultuar o Senhor, não querem aproveitar esse privilégio. O dia que o Senhor permitir que venha uma perseguição para a igreja de Cristo, vocês vão ver. Nós não termos mais essa liberdade que temos. Não entendo isso. Como é que nós conseguimos estar diante de Deus em culto, uma vezinha por semana, e às vezes nem isso? Que alimento você está dando para a sua alma? Que alimento você está dando para a sua alma? Então, todas as vezes que você estiver na sua casa desanimado ou apático, lembre-se do Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, sua verdade dura de geração em geração. Tem uma frase aqui, a frase diz o seguinte: se eu não puder adorar a Deus durante os 6 últimos dias da semana, eu não posso adorar nesse domingo. A adoração no santuário é sem nenhuma expressão e sem nenhum valor, se não for precedida e preparada pela adoração constante na vida prática. Antes de você estar em culto ao Senhor na igreja, você precisa estar diante de Deus, cultuando o Senhor o tempo todo. É isso que vai influenciar o seu culto semanal. Se você estiver diante de Deus em culto, no domingo à noite, depois do culto, na segunda-feira e na terça-feira, seu culto na quarta-feira vai ser diferente. Se você estiver em culto ao Senhor na quinta, na sexta e no sábado, seu culto no domingo vai ser diferente. Agora, se você tem quarta e domingo apenas como uma data no seu calendário, e aí você lembra, eu tenho culto quarta-feira, não, nessa quarta eu não vou, eu vou na outra, simplesmente porque você não quer ir, meu irmão, reveja isso. Reveja isso. Tem uma ilustração de um pastor que foi visitar um irmão, ele foi visitar um irmão que não ia nos cultos da igreja, mais faltava do que ia. Mais faltava do que ia. E esse pastor decidiu visitar esse irmão. Olha só a sabedoria desse pastor. Ele chegou na casa do irmão, seria dia de culto. O pastor resolveu dar uma passadinha na casa dele antes do culto. Eu vim aqui visitar o irmão, tudo bem, pastor? Ele estava sentado na frente de uma lareira na casa dele. Aí o pastor foi e se assentou também. Aí o pastor foi lá na lareira, pegou uma brasa da lareira e colocou assim, numa base que tinha assim da lareira, e colocou a brasa lá, e se assentou, e ficou com o irmão assim, não falou nada, ficou do lado do irmão calado, e o irmão calado olhando para a lareira, e o pastor calado, e a brasa foi fazendo o quê? Foi se apagando, né? Aí aquele irmão olhou para o pastor e falou assim: pastor, não precisa falar mais nada. Daqui a pouquinho eu estou lá no culto. Não precisa falar mais nada. Quando você não cultua a Deus, sabe quem perde? É você. Toda vez que você deixa de estar cultuando ao Senhor com alegria, você apaga mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Até que simplesmente você perde o brilho. E aí você fica pensando, minha vida está muito ruim, as coisas não estão dando certo, está muito difícil, eu tenho perdido, eu não tenho tido sentido na vida, tenho sentido um vazio. Meu irmão, é claro, você apagou. E por que você apagou? Porque você não está diante de Deus.
Você não está aproveitando os momentos que o Senhor te dá. Porque vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos ter dificuldade. Eclesiastes 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, aos quais venhas a dizer, não tenho mais prazer neles. Vai chegar um momento que você vai desejar ardentemente estar diante do Senhor em culto, e você não vai poder, por conta das limitações, por conta das dificuldades, por conta dos problemas. E aí você vai se lembrar as inúmeras vezes que o Senhor te deu essa oportunidade e você jogou fora. Cultue a Deus. Irmão, não seja econômico com Deus. Invista no reino de Deus. Cultue ao Senhor, esteja diante dele em culto. E aí eu aprendo uma lição que eu quero compartilhar com você, uma pequena lição desse Salmo 100, e eu encerro a minha exposição nessa noite, e a lição é essa: estejamos diante de Deus em culto com alegria, submissão e gratidão. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está diante de Deus em culto, o culto é para Ele, não é? O culto é para o Senhor, não é? E o Senhor, Ele vai se agradando de você. É aí que está a sua força. Em agradar o Senhor com o seu culto, em agradar o Senhor com o seu louvor. É assim que nós vamos nos fortalecendo no Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite a rever como anda o seu culto a Deus. Você tem celebrado ao Senhor com júbilo? Você tem celebrado ao Senhor com alegria? Você tem apresentado a Ele com cânticos? Você tem estado diante dEle com gratidão? Quando você está aqui, você está aqui. Quando você está aqui na igreja, realmente você está aqui, ou só o seu corpo está aqui. Sua mente está por aí, viajando. Você está aí imaginando uma série de coisas. Como você vai resolver aquele problema amanhã no trabalho? Como é que você vai fazer aquele trabalho da escola? Quanto será que ficou o jogo do meu time? Ou você realmente está aqui? Senhor, eu estou aqui total para Ti. E você canta com alegria no coração, e você realmente reconhece o poder e a graça do Senhor na sua vida. Meus irmãos, vamos avaliar a nossa vida com Deus, vamos levar Deus a sério, vamos cultuar o Senhor enquanto podemos fazê-lo, vamos aproveitar, vamos estar aqui na quarta-feira, vamos estar aqui no domingo pela manhã, meu querido, vamos estar aqui no domingo à noite, vamos participar dos pequenos grupos da igreja, vamos participar da vigília de oração da igreja dia 13, vamos participar, vamos aproveitar cada momento que temos para estar diante do Senhor, porque nós precisamos disso. Não pode ser algo descartável, irmãos. Se você sabe de um irmão que não está aqui nessa noite, me ajude, chegue perto dele. Cadê você que não estava no culto? Vamos ver qual vai ser a justificativa que ele vai te dar. Porque amanhã começa a rotina e o Senhor está lá, sustentando todo mundo, abençoando todo mundo, cuidando de todo mundo, mas na hora de estar diante do Senhor, não, Senhor, não é bem assim, eu não tenho essa visão, eu não vejo bem dessa maneira. Meus irmãos, vamos repensar isso. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu quero que você faça uma análise da sua vida, do seu culto. Como tem sido o seu culto ao Senhor? Você tem vindo ao culto porque você não tem nada para fazer em casa? Ou você tem vindo ao culto para ninguém ficar pegando no seu pé? Ou você tem vindo ao culto porque alguém te convidou insistentemente e você teve dificuldade de dizer não e veio? Você veio ao culto para quê, meu querido? Por quê? Você veio aqui para fazer uma média com Deus? Não, de vez em quando eu apareço porque, sabe como é, né? A gente tem que manter Deus por perto, porque sabe-se lá quando é que a gente vai precisar dEle. Irmãos, não é assim. Vamos celebrar ao Senhor com júbilo. Vamos entrar por aquelas portas com alegria. Vamos aproveitar cada momento que nós temos. Ore comigo nesse instante. Deus, nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem sido conosco e nós temos tido a alegria de estar diante do Senhor em culto. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
Corrija o que estiver errado em nós, Senhor. Precisamos melhorar tanto, precisamos ser tão diferentes do que somos. Ó Deus, coloque em nós esse desejo, essa vontade de estar diante do Senhor em culto, de estar diante do Senhor cultuando e aproveitando cada minuto diante de Ti, Senhor. Coloque em nós esse desejo ardente no coração. Não permita, meu Deus, não permita, Senhor, que alguma outra coisa seja para mim mais importante do que estar diante do Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Então, Ele não é perfeito, mas é de coração. Corrija-nos, muda-nos, transforma-nos, ó Deus, em verdadeiros adoradores. Que estar diante do Senhor não seja uma obrigação, não seja um toma lá da cá, não seja uma forma de receber do Senhor algum benefício, não. Que estar diante do Senhor em culto, ó Deus, seja realmente o que exista de mais valioso na minha vida. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, corrija o que precisa ser corrigido, muda o que tem que ser mudado, para que sejamos verdadeiros adoradores. Muito obrigado pelo Salmo 100, muito obrigado por tudo que aprendemos nele. Oramos em nome de Jesus. Amém.